O principal é como sair da necessidade de impressionar. Hoje a gente vive em um mundo que a aparência é praticamente tudo, né? Muitas pessoas, elas acabam levando muito em consideração a aparência, como o seu semelhante vai te enxergar. Ele te enxerga como uma pessoa próspera, uma pessoa próspera, né? Uma pessoa ali que de fato tem alguma coisa a oferecer, porque para falar a verdade, hoje em dia a gente vive em um mundo que você como pessoa vale zero, mas o que realmente vale é aquilo que você realmente tem ou aquilo que você representa. Infelizmente a gente vive nesse mundo, sempre foi assim e nunca vai mudar, infelizmente. Então o que a gente pode fazer? Se a gente não consegue controlar o nosso ao redor, a gente pode controlar a nós mesmos, né? E se a gente der o exemplo, a gente acaba influenciando, querendo ou não, indiretamente ao nosso semelhante. Um dos principais motivos hoje das pessoas estar cada vez mais aí tentando impressionar é a necessidade de equilibrar e ser igual ao outro. Um exemplo disso, vou até colocar aqui para vocês aqui. O primeiro item é: pare de se comparar com os outros. Se a gente for parar para pensar, hoje, principalmente nas redes sociais, que a gente fica acompanhando ali no feed ali, né? A gente fica ali horas e horas, lá fio ali, a gente nem vê, a gente passa 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. É fulano de tal trocando de carro, é fulano de tal em restaurante rindo, é fulano de tal com foto de bebida. Mas muitas vezes, pessoal, isso não reflete a realidade, tá? 90% hoje, isso é estatística, posso até colocar o link aqui embaixo aqui para vocês aqui no comentário fixado ou até mesmo na descrição, de que 90% de tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais é mentira, é uma ilusão, é falácia. E a gente muitas vezes, por estar passando, a grande maioria das vezes, por alguns momentos delicados, às vezes pessoal, às vezes psicológico, às vezes financeiro, a gente acaba comprando aquela imagem como uma regra. Um exemplo disso é: o seu amigo do lado trocou o celular, ele tinha um Android, agora ele passa a utilizar um iPhone do ano. E você, naquela carência, naquela necessidade, até mesmo de se provar e provar também para as pessoas que você está no mesmo nível, no mesmo barco ali, você acaba entrando ali em uma dívida. Muitas vezes, na grande maioria, tá, pessoal? Você não tinha condições de estar fazendo aquela adesão naquele momento e você acaba fazendo pela necessidade de ser igual ao semelhante, de ser igual a outra pessoa, para não ficar para trás, para não ser julgado como uma pessoa inferior. E isso, muitas vezes, acaba te colocando em situações muito negativas, principalmente financeiramente, que esse é o objetivo do vídeo. Que você tem que parar de se comparar com as pessoas, porque na grande maioria isso envolve dinheiro. Como assim? A pessoa trocou o veículo. A pessoa tinha um carro novo lá, apareceu com um carro novo, na verdade, e você tem aquele carro ali, vamos colocar 2010, 2011, 12, e você acabou de ver seu colega pegar ali, vamos colocar um Civic, um Corolla do ano. E hoje, pessoal, assim como eu falei no início do vídeo lá, que a necessidade de se comparar com as pessoas, de ser igual, é uma coisa que está te levando cada vez mais para a pobreza. Eu vou mostrar para vocês aqui em alguns tópicos. Acredita que em 10 minutinhos a gente vai bater um papo bacana a respeito disso. Então, como sair da necessidade de impressionar? A gente sabe que hoje em dia é muito complicado, né? Isso começou lá da escola, tá? Se a gente for fazer um levantamento, na época de escola, quando você fazia lá o ensino fundamental, ali entre a primeira e a quinta série, quando o professor chamava para poder ver uma nota, na minha época pelo menos era assim, chamava o aluno ia até a mesa do professor, pegava a prova e outras vezes o próprio professor falava as notas pelo número da chamada e na hora que ia chegando próximo do seu, o seu coração já acelerava, já pensava assim: nossa, tomara que a minha nota não seja inferior à do meu melhor amigo. Isso aí já é um gatilho desde sempre da necessidade de comparação. Você não quer ser pior do que o outro. Isso é do ser humano. Isso é normal, isso é natural. O que a gente pode fazer é justamente controlar esse anseio, essa necessidade, esse desejo de querer ser igual ou superior à pessoa que está do nosso lado. E muitas vezes isso acaba trazendo prejuízos financeiros. E um deles é justamente esse, é você querer se comparar, principalmente na parte material, na parte financeira. O que a gente já viu de pessoas hoje, trocar carro, trocar celular, comprar roupa cara, parcelar no cartão, porque ele simplesmente está vendo as pessoas ao seu redor fazendo, não é brincadeira. E muitas vezes você acaba entrando numa furada financeira apenas para tentar impressionar as pessoas, vamos dizer assim, e também para se sentir melhor consigo mesmo.
Um terceiro item aqui que a gente tem que analisar, e é muito importante, é você substituir o prazer da compra pelo prazer do progresso. É muito melhor e muito mais edificante você parar e pensar assim, nossa, esse ano eu estou com o mesmo veículo, com o mesmo carro, hoje eu praticamente não pago parcela, só pago ali um licenciamento que meu carro nem PVA tem, mas eu estou olhando ali para os meus investimentos e eu estou vendo ali uma evolução colossal dos meus investimentos. Porque até você chegar nesse momento, você já controlou o seu ego, você já controlou a sua necessidade de impressionar, que hoje é o que mais faz você fazer besteira. E nisso você pode se orgulhar de chegar lá na frente e falar assim, olha, eu sou uma pessoa fora da curva. Por quê? Porque eu consegui controlar tudo aquilo que a grande maioria das pessoas não consegue controlar, que é a vaidade, que é justamente o ego e aquela necessidade de aceitação no ambiente que você está. Volto a dizer, na grande maioria das vezes, a aceitação é você entrar em dívidas. Por quê? Porque você está vendo um amigo trocar carro, está vendo um amigo com dinheiro na conta, está vendo um amigo ir para festa, está vendo um amigo trocar as suas roupas, sempre com roupa nova, mas muitas vezes ele está ali com a roupa nova, com o celular novo, mas está com o cartão de crédito estourado. Então, ao invés de você enxergar esse prazer como uma necessidade momentânea ali de satisfação, você precisa focar ali no prazer do seu progresso, que é você entrar numa academia, melhorar o seu corpo, melhorar a sua alimentação, melhorar os seus investimentos, ler livros para melhorar o seu mindset. Cada vez que você melhora ali o seu conhecimento, que você coloca mais informação dentro do seu arsenal, você se torna um ser humano melhor, um ser humano muito mais completo. E com isso, você acaba, de uma certa maneira, indiretamente, conseguindo influenciar as pessoas que estão ali ao seu redor, se tornando até referência. O foco tem que ser no seu progresso pessoal. E esse progresso pessoal não é só financeiro, conforme eu falei. Esse progresso pessoal ele precisa ser físico, mental e espiritual também. Se você conseguir parar, refletir, respirar na hora que bater aquela necessidade, nosso amigo meu trocou o celular, e você tá com um Android mais antigo, e você fala, não, peraí, você para, respira, conta até 3, fala, não é o meu momento, tá? E aquela velha frase, aquela velha conversa fiada, né, dos antigos, mas aí se eu morrer amanhã, e se eu perder a vida daqui a um mês, eu não vou ter feito o que eu queria, mas e se você viver até lá, e aí? Você faz a besteira aqui hoje, e continuou vivendo, porque você não tem bola de cristal, você não sabe quando você vai partir desse mundo, né? Então, se você continuar vivendo, isso aqui é o que eu mais escuto até hoje, tá? Porque como eu trabalho com finanças, trabalho com imóvel, com venda, com essas coisas, a gente escuta muito o cliente falar assim, mas se eu entrar nesse investimento aqui, eu não vou conseguir viver. E como é que eu vou fazer minhas coisas? Na verdade, a pessoa só não quis falar, mas ela quis dizer mais ou menos assim, se eu investir isso aqui, como é que eu vou sair final de semana? Como que eu vou assar minha carne no final de semana? Como que eu vou fazer minhas viagens? Então, muitas vezes você acaba torrando dinheiro com viagens. Não vou falar desnecessário, porque às vezes você até precisa, você não é de ferro, né? Mas muitas vezes não tinha necessidade de fazer aquela viagem. Se você pegasse aquele valor e investisse, daqui 5, 6, 7 anos, caso você esteja vivo, que a gente não sabe, aquele valor poderia se transformar em 4, 5, 6, 7, 10 viagens só com aquele valor que você gastaria hoje. Então, isso é o poder dos investimentos e o poder da paciência. Então, basicamente, a gente tem que, naquele momento ali, que bater aquela coceira ali, nossa, eu gostei desse carro. Aí você lembra, nossa, meu amigo trocou o dele também. Aí parece que vai virando uma bola de neve assim, ó, para te empurrar para coisa errada, para dívida, para te empurrar pro comprometimento financeiro desnecessário ali. Então, aprenda a se controlar e substitua essa vontade ali de satisfazer o prazer pelo seu progresso pessoal. E uma mensagem bem bacana para vocês aqui, pessoal, no final, que você precisa entender que mais vale a liberdade, né, de você dormir de noite tranquilo, de você sair tranquilo, de você poder olhar a sua conta bancária e ver que tem saldo ali, caso você precisar, você possa recorrer, do que o status de parecer ser maior, parecer ser melhor do que realmente você é naquele momento. Não estou aqui dizendo que você tem que ser pobre. O minimalismo, em alguns momentos, ou da sua vida, vamos dizer assim, na fase de construção, ela acaba se tornando necessária em uma alinhada poderosa para que no futuro ali você consiga usufruir no momento certo e em um momento em que você não tenha mais necessidade de você ter que trocar o seu tempo por dinheiro.
Até lá, você já construiu uma vida financeira sólida através de estratégias, através ali de investimentos certos, financeiro, e principalmente pelo controle do ego. Porque o que faz muitas vezes uma pessoa que faz investimentos pensando nisso, ir lá, vender os seus ativos, ir lá torrar seu dinheiro? Qual que é o motivo principal? É justamente que chegou o momento que a pessoa não conseguiu controlar o ego, ela viu ali uma oferta de um carro, viu vamos colocar assim, uma viagem ali para a Europa, ela acabou indo lá, ela, com aquele pensamento, né, aquele capetinho que vem na cabeça, se você não fizer agora, quando você vai fazer? E ela esquece que o ser humano é programado para não morrer, tá? Se você for parar para pensar, o seu cérebro, desde o seu nascimento até o dia da sua partida, ele é programado para manter sua vida. Então, já que o nosso próprio corpo vem assim, essa falácia de, mas eu não posso até não estar vivo daqui 1 ano, daqui 2, ela é válida, até sim. Mas a pergunta que fica é novamente, e se você estiver vivo? E aí? Você vai estar vivo daqui 5, 6, 10 anos e quebrado. Então é muito melhor, já que a gente não pensa em morrer mesmo, é você pegar, trabalhar, fazer uma fase da sua vida de construção. Obviamente, quanto mais estratégia, mais direcionada for, mais rápido você vai conseguir aquela liberdade financeira. E isso tudo passa justamente por você controlar a necessidade de não querer impressionar as pessoas. Porque na grande maioria das vezes, quando você tenta impressionar alguém, você até consegue, mas ela vai durar ali 2 dias, 3. Depois que passar aquela impressão positiva que você deixou do carro novo, que você chegou lá, que você bateu de carro novo, né? Do celular, da roupa cara, a impressão fica, as pessoas ali, a poeira já baixa, já vai se tornar apenas mais um carro, apenas mais um celular. O boleto fica lá na sua gaveta para você pagar e as pessoas vão viver a vida delas tranquila, longe da dívida, a dívida fica com você. Então, fica aí a dica, fica aí a reflexão, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu estou aqui um pouquinho para compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho convivendo com pessoas e até mesmo a minha própria experiência, para que vocês não venham a cometer alguns erros que eu mesmo cometi, também pessoas que eu conheço próximo também cometeram, e que você viva bem, viva tranquilo e com muita prosperidade financeira. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí, valeu, deixa o comentário aí para quem não comentou, deixa a inscrição, marca o sininho e até o próximo vídeo.